No Piauí, agricultores travam uma luta acirrada contra a desertificação de terras no município de Gilboés. Apesar do problema crônico causado pelo solo frágil, a ação humana tem contribuído para agravar a situação. Uma paisagem árida que mais parece com o planeta Marte, mas que fica no Nordeste brasileiro. A cidade é Gilboés, no estado do Piauí, onde se encontra a maior zona de desertificação do Brasil. Os cânions devoram fazendas e atingem inúmeras propriedades, totalizando uma área maior do que a cidade de Nova York. De acordo com os especialistas, o fenômeno é causado principalmente pela erosão galopante no solo frágil da região. Só que, além deste problema crônico, o desmatamento, o crescimento acelerado de construções e as mudanças climáticas também contribuem para agravar a situação. A desertificação era causada principalmente pela formação do solo, que é um solo frágil, e pela ação do homem, principalmente pequeno e médio, que fazem com que o solo fique muito cansado, através do desmatamento e através do fogo. O problema da erosão não é novo. O termo Gilboés provavelmente vem da palavra indígena Jeruboés, que significa terra fraca. O município de 11 mil habitantes foi cenário de uma corrida por diamantes em meados do século XX. Testemunhou um boom de cana-de-açúcar na década de 1980 e agora é um dos principais produtores de soja do estado do Piauí. Segundo um estudo publicado em janeiro pelo historiador ambiental Dalton Macambira, a área afetada pela desertificação mais que dobrou, de 387 para 805 quilômetros quadrados entre os anos de 1976 e 2019, afetando cerca de 500 famílias de agricultores. Está piorando sim cada vez mais, né? Porque além dos invernos fracos e o fogo entra nos brejos, que a nascente queima tudo, aí a água falta, né? Essas nossas terras são fracas, né? Não são ruins, mas são fracas. A gente depende bastante de água para poder irrigar, para que a gente tenha uma cultura melhor. Fundamental no combate ao problema, o núcleo de pesquisa sobre a desertificação em Gilboés, que ajudava agricultores a implementar técnicas para diminuir o problema, foi fechado há 6 anos. O governo do estado do Piauí planeja reativá-lo, mas ainda não tem uma data definida. As Nações Unidas classificam a desertificação como uma crise silenciosa que já afeta 500 milhões de pessoas em todo o planeta. Arqueólogos que acompanhavam uma obra do metrô de Santiago encontraram vestígios de 13 mil anos, inclusive 8 esqueletos humanos, que revelam a presença de populações nômades na capital chilena. Arqueólogos que acompanhavam um canteiro de obras do metrô em Santiago fizeram uma descoberta inédita. Os pesquisadores encontraram vestígios que datam 13 mil anos. É a primeira vez que resquícios de populações nômades são revelados no Vale da capital chilena. Entre os artefatos encontrados, que datam do período arcaico, estão 8 esqueletos humanos, pontas de lança de pedra, sementes e fragmentos de ossos de camelídeos. Há muitos elementos que mostram que as pessoas que estiveram aqui, passaram por aqui, tinham o local como um ponto importante. Há fogueiras e nessas fogueiras também há muitas pontas de flechas. Antes das escavações, só se sabia da existência de populações nômades nas montanhas e na costa do que hoje é a região central do Chile, mas não na área do Vale de Santiago. Como resultado do novo tesouro arqueológico, os cientistas acreditam que populações de caçadores-coletores passaram a se estabelecerem temporariamente no que hoje é conhecido como Santiago. Os nômades pré-históricos se situam entre o período posterior ao das glaciações e o que se seguiu ao povoamento da América. O caso aconteceu na noite de terça, mas as imagens foram divulgadas hoje. As autoridades peruanas aproveitaram a festa de Halloween para se disfarçar e prender traficantes de pasta base de cocaína na capital Lima.
As autoridades peruanas informaram nesta quinta-feira que policiais peruanos se disfarçaram de personagens de Halloween para entrar em uma casa na capital Lima e prender traficantes de pasta base de cocaína. A Operação Halloween foi deflagrada em um perigoso bairro do distrito de San Juan de Lurigancho, um dos mais habitados da cidade. Os agentes foram às ruas com fantasias de Freddy Krueger, Jason e Tiffany, a noiva de Chuck, até chegarem em uma festa e permitirem a entrada de surpresa de outros 6 policiais uniformizados. Somos especialistas em disfarce. Por isso, aproveitando a festa de Halloween, abordamos os moradores da área de Montenegro, São Juan de Lurigancho, onde as drogas eram vendidas. É um lugar inacessível. Por isso, é um trabalho planejado. Segundo a força policial, os personagens de terror prenderam 2 irmãos, um homem e uma mulher, denominados Clã Balboa, que pensaram que se tratava de uma brincadeira de Dia das Bruxas. A operação apreendeu 1.568 pacotes de pasta base de cocaína que estavam escondidos na casa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou a saída de Moscou do tratado que proíbe testes nucleares. O acordo nunca chegou a entrar em vigor mesmo pela falta de ratificação de países como Estados Unidos e China. Em meio ao conflito na Ucrânia e a crise com o Ocidente, o presidente russo Vladimir Putin assinou nesta quinta-feira a lei que revoga a ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares na Rússia. O acordo, que foi editado no ano de 1996 e proíbe todos os testes com armas nucleares, nunca entrou em vigor porque alguns países-chave, a exemplo de Estados Unidos e China, não o ratificaram. Putin afirmou no início de outubro que poderia revogar a ratificação do tratado em resposta ao fato de os Estados Unidos nunca terem ratificado o acordo. Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, altos funcionários russos ameaçaram em várias ocasiões utilizar armas nucleares, embora em outras Putin tenha mostrado cautela e respeito sobre o assunto. O presidente russo supervisionou recentemente exercícios com mísseis balísticos de modo a preparar suas tropas para um ataque nuclear maciço de retaliação. Embora nunca tenha entrado em vigor, o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares foi ratificado por 178 países, incluindo as potências França e Reino Unido, e tem um valor simbólico. Especialistas afirmam que o documento estabelece uma norma internacional contra os testes, mas seus críticos afirmam que o potencial do acordo continua sem ser concretizado, devido à falta de ratificação das principais potências nucleares. O parlamento russo havia ratificado o tratado em junho de 2000, 6 meses depois de Putin assumir a presidência. Mudando de assunto agora, uma notícia bem interessante para quem vive em dieta, hein? Um novo estudo aponta que o consumo certo de carboidratos, no lugar de eliminá-los do nosso dia a dia, ajuda no controle do peso. Um estudo da Universidade Harvard, publicada no The British Medical Journal, demonstra que não é necessário eliminar os carboidratos da dieta para emagrecer, mas fazer escolhas alimentares adequadas. Os pesquisadores observam que a substituição de grãos refinados, como arroz e farinha branca, por opções de cereais integrais, como aveia e quinoa, bem como a troca de vegetais ricos em amido, como milho e batata, por vegetais sem amido, como folhas, resultou em um menor acúmulo de gordura. O artigo mostra também a importância da qualidade e da fonte dos carboidratos no controle da obesidade a longo prazo. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de avaliar os impactos da mudança no consumo desses nutrientes durante 4 anos em um grupo de mais de 130 mil pessoas. Ainda de acordo com o estudo, vale lembrar que os carboidratos são essenciais na alimentação, pois são fonte de energia para vários sistemas do corpo, principalmente o sistema nervoso central.
E depois do intervalo, misterioso homem morcego faz caridade na Argentina. E revista Forbes divulga a lista de personalidades que já morreram e que faturaram muito neste ano. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.